Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita. Muito, mas muito feliz em poder estar aqui com vocês num desse período, no dia ou da manhã, ou da tarde, ou da noite, ou todos os períodos e o da madrugada. Muito obrigada. Antes de mais nada, vamos agradecer a Deus e a Jesus, a Francisco de Assis, aos mentores do canal Onda Espírita, ao meu mentor individual, dessa oportunidade de estarmos aqui para aprendizado e conhecimento, em nome de Deus e do Mestre Jesus, que assim seja. Venha conhecer o canal. Música, Evangelho no Lar, entrevistas com profissionais da área da saúde, da área jurídica, da área de recursos humanos. Venha conhecer, vale a pena. Evangelho no Lar, estudos dos livros André Luiz, Loucura e Obsessão, vale a pena, tá ok? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer ao carinho de vocês, aos recadinhos, que é muito bom a gente saber, a gente ter um termômetro, né? Saber como está indo o nosso trabalho. Muito obrigada e também agradeço a equipe do canal Onda Espírita por eu fazer parte, não é? E eu quero, antes de nós iniciarmos, nós estamos no mês de setembro de 2024. Esse mês é dedicado à prevenção das ideias e do suicídio. Ideias suicidas e do suicídio. Infelizmente, mundialmente é grandioso o número de pessoas que atentam às suas vidas. Crianças, jovens, adultos e idosos. Eu não posso mudar o mundo, a gente às vezes fala isso, mas podemos vibrar, podemos pesquisar qual é o nosso papel na sociedade em podermos ajudar uma pessoa que nós começamos a observar. Às vezes é mimimi, a gente acha que é mimimi, não. Gente, a pessoa que tem a ideia suicida, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe, ela não está fora da realidade. Ela também não é um ato de covardia nem um ato de coragem. É um ato de dor. É uma dor na alma. Então, vamos procurar pesquisar o que a gente pode fazer, não é verdade? Pelo menos orar, fazer prece para que esse surto e as pessoas possam ter condições de enfrentar os seus desafios e não passar por tantas dificuldades emocionais, ok? Loucura e obsessão. Vamos lá? Vídeo 29, capítulo 17. Terapia desobsessiva. Nessa situação, na terapia desobsessiva, o nosso querido Filomeno nos dá uma ideia de como foi feita essa terapia. Terapia é continuidade, né? Algo contínuo. Desobsessiva, esse trabalho que a querida mentora emerenciana, né? Ela fez dentro daquele núcleo a religião afro-brasileira. Nós já sabemos a sua história da mentora em vídeos passados, o aperfeiçoamento dela em relação a esse grande desafio que é o objetivo dela buscar buscar o seu filho nas trevas, vamos dizer assim, e com isso ela está desenvolvendo esse trabalho não só para buscar o filho dela nas trevas, para poder estar, digamos, mostrando a luz para ele, mas para muitas mães que buscam desesperadamente a cura dos males dos seus filhos, que muitas vezes, junto com a equipe médica, jamais a doutrina espírita, o espiritismo, pede para abandonar. Não, de jeito nenhum. Como diz Kardec, entre a religião e a ciência, siga a ciência. A ciência tem que caminhar junto com a espiritualidade, junto com o espiritismo. E esse trabalho desses casos que nós estamos acompanhando, realmente é um trabalho paralelo à medicina física com os conhecimentos espirituais e com o Dr. Bezerra de Menezes, que passou aqui como médico, dado como médico dos aflitos e dos necessitados. Então vamos lá? Então Filomeno diz o seguinte, que ele explica que todo esse trabalho, a irmã emereciana, ela fez como se fosse assim, ela montou uma equipe para que esses
assistidos, eles não tinham condições de vir fisicamente, mas durante o sono eles eram trazidos para o trabalho, eram trazidos para que eles pudessem iniciar essa terapia de amparo para essas criaturas, não julgando de jeito nenhum os seus atos, e sim observando como um filho de Deus que necessita de ajustes, porque na realidade os ajustes não é apenas de uma pessoa, às vezes envolve um ciclo familiar. Então ele estava explicando que, apesar desse trabalho dele ser trazido, ou ele ou eles trazidos em sono, em desdobramento do sono, a terapia continuava, porque ela, digamos assim, ela fez uma equipe aonde ficaria de plantão na casa, principalmente na casa de Carlos, né, que é o que nós estamos falando agora, para que pudessem ampará-lo e ajudá-lo ali constantemente, como nós falamos em vídeos anteriores, e esse trabalho era constante para que a mente dele pudesse estar focada no bem, para que, como ele está ainda em desequilíbrio emocional, como era muito forte, todos os envolvimentos que estavam junto com ele, era necessário estar aquela equipe de plantão ali, para poder ampará-lo e ajudá-lo. E ele explica que para esses requisitos, para poder estar ali, os médiuns, que muitas vezes, em algumas situações, eles eram desdobrados em sono, precisam ter uma conduta e precisam estar preparados porque realmente, para o êxito do trabalho em conjunto, todos têm que estar em sintonia. Então entra muito a parte da reforma íntima. Então muitas vezes fala, você vai trabalhar como médium, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, tudo tem o seu equilíbrio. É isso que ele busca, o ponto do equilíbrio para poder manter. Porque na realidade, o doutrinador espírita, não seja só o que fala, mas como eles que estão ali de plantão, aquelas criaturas que estão sendo assistidas, elas vão o quê? Elas vão se espelhar nele. Então elas vão buscar, como no caso do vídeo anterior, que naquele momento de desespero, o Carlos buscou a Emerenciana, me ajude. E aí onde ela estava, ela captou. Olha que interessante, para vocês verem como a conduta do médium, a conduta do espírito que ali está se manifestando para a cura e para o bem, é de grande importância. E ele também coloca que quando fazemos um trabalho de desobsessão, é um trabalho desgastante. Pelo menos diz que é desgastante. Requer uma energia grandiosa, porque na realidade é uma energia de cura psíquica. Porque quando você está ali de prontidão para amparar, você está vibrando, você está doando. E aquilo vai curando, vai amparando aquela criatura que psiquicamente e emocionalmente está totalmente desequilibrada. E quando está desequilibrada, abaixa seu padrão vibratório, aí é onde tanto os que estão, os credores, cobradores e aqueles que não têm o que fazer, mas estão ali pronto para poder, vamos dizer assim, colocar também o dedinho na ferida, ele abre uma janela grandiosa para que a sua mente volte volte, né, a aquelas ideias e levar até o próprio suicídio, como nesse caso que eu estou dizendo, não é? E ele coloca assim que a família é de grande importância e a sua contribuição diante dos fatos. Porque ele fala que nada é por um acaso. Se aquele membro está ali naquela situação na família, porque muitas vezes o reajuste é de todo o clã. Olha que interessante. E é muito bom a família se envolver, porque essa evolução é tanto amparada para eles, para aquela criatura que está passando pelaquela situação e os próprios credores. Vamos dizer, os próprios cobradores. Porque na realidade tudo se enlaça, como foi falado, os fatos do Carlos. Tudo se enlaça, né? Tudo está ali entrelaçado.
E aqui a mentora ele coloca, né, que a família são os ajustes. Os trabalhadores é que cada companheiro ele tem o seu exerce o seu tipo de tarefa que reflete no êxito do conjunto. Olha, conforme a conduta que eles mantêm. Olha que interessante. A mentora desta casa, através das encarnações, diz Filomeno, e mesmo na espiritualidade buscou estudo da doutrina, conhecimentos adquiridos diante da religião afro-brasileira. Formou uma equipe de terapeutas para o auxílio que estamos acompanhando junto ao Dr. Bezerra de Menezes. Interessante, então ela já tinha vivência africana, ela envolveu-se com o conhecimento da doutrina espírita trazida pelo codificador e ela uniu-se tudo para esse grande desafio. Gente, as provas, elas também não são só para nós encarnados, para espíritos desencarnados também. Gente, quer prova maior, quer desafio maior do que Ismael, que se denomina o anjo do nosso país? Olha o desafio, ele foi digamos assim, delegado por Jesus, o nosso anjo protetor. Imagine o grande desafio desse anjo chamado Ismael para todo esse continente maravilhoso, que é o nosso país. Não é fácil, não é? E a mesma coisa merenciana. Através da busca do seu filho, também foi dado essa oportunidade era de evolução para poder amparar outras pessoas, como ela está nessa casa que nós estamos comentando. Então, Filomeno, Dr. Bezerra e a equipe terapêutica estão na casa de Carlos. Vamos lá? Vamos então aos acontecimentos? Carlos despertou bem, após o esclarecimento como José Manuel, não é? Que nós já falamos do vídeo passado, junto à mulher-mãe que o desculpou. O humor estava assim renovado, mas não estava aquela grandiosidade, mas dava assim, vou dizer, para levar, vamos dizer assim, né? E também, graças também aos passes que também ele recebeu. A mãe, embora não entendesse muito plenamente o tratamento dele, ela se sentia muito feliz nesse momento, porque ela estava vendo que o filho estava numa renovação. O senhor Empédocles, o nome do pai de Carlos, ele aproveitou, vendo a melhora do rapaz, ele passou a induzir a esposa a um diálogo assim oportuno para o filho. Tem algumas situações do livro, gente, que nós temos que ler, porque o diálogo é de suma importância para o nosso conhecimento. Então vamos lá. A senhora utilizou-se, pois, do ensejo e, após o café matinal, numa conversa em que aparentava despreocupação, referiu-se ao querido filho dela. Há alguns dias visitei uma casa de caridade espiritual que me foi recomendada, em busca de conforto moral e de paz. Desde que Empédocles partiu, que adicionamos a saudade, a solidão e o sofrimento, diz a mãe. A nossa religião afirma que a vida continua, e eu creio nessa verdade. Assim refleti muitas vezes. Se ele prossegue vivendo, acompanha os nossos sofrimentos. Como foi um homem justo e bom, onde quer que esteja, e sei que estará em um lugar de bênção, ele não ficará indiferente às nossas aflições. Como, porém, saber o que ele nos pode oferecer ou o que deveremos fazer? Assim recorri a um senhor que é médium e tive uma entrevista com o seu guia espiritual que, segundo penso, corresponde ao nosso anjo da guarda. Mamãe, diz o rapaz, exclamou surpreso. A senhora não está metendo-se com essas coisas. Pois não? Né? Elas são muito perigosas. Inicialmente, eu também pensava assim, redarguiu, ou seja, a mãe conversando com ele. Serenamente, porque ela estava sendo o quê? Inspirada pelo marido, não é? Gente, coisa boa, né? Oh, meu Deus! Fui receosa, mas necessitava de fazê-lo. Era como se uma força superior me impelisse a tanto. Era como se uma força superior me impelisse a tanto, repetindo. Desacostumada àquele gênero de culto, senti-me um tanto confusa no começo. Logo após,
Observando as reações fisionômicas dos que consultavam o médium, fui tranquilizando. Quando chegou a minha vez, orei em fervor, suplicando o divino auxílio que não me foi negado. O médium falava de uma forma tão real que eu podia sentir que ali defrontava pela vez primeira o mistério da sobrevivência. Era ele, não ou era? A sabedoria e a cuidade, a percepção, a sutileza, a gentileza dos conceitos, o conhecimento do meu problema, tudo me indicava estar tratando com um espírito de luz portador de esperança e de paz. O rapaz ficou um pouco assim, surpreso, olhou para a mãe e disse: "E que foi a senhora fazer?" "Pedir ajuda para nós", responde. "A sua doença assim tão complicada." O rapaz mergulhou num cismar demorado após o que disse. Ficou pensando e resolveu conversar com a mãe. É curioso tudo isso. Antes eu sofria pesadelos que não me davam trégua. Toda vez que adormecia, raramente repousando. Durante esses dias, porém, houve uma diferença. Os sonhos continuaram, mas não me desequilibraram. Sentia-me num tribunal sendo julgado por crimes horrendos de que na hora eu me recordava. Olha só. A acusadora era uma mulher demônio. Depois foi um homem Satanás. Diziam que eu os matei e o mesmo fizeram a seu filho. Dentro de mim eu sabia que era verdade, apesar de agora não me recordar. Houve uma discussão forte, mas não agressiva, e ela me perdoou. Noutra noite foi a vez do homem, que terminou a fazer o mesmo. As pessoas no tribunal, juízes e advogados eram benignas, sérias e muito justas. Nas vezes em que tal ocorreu, papai estava presente e intercedia por mim. Recordo-me bem de uma senhora negra e idosa, jovial e bondosa. Gente, eu tive um pequeno probleminha aqui no meu vídeo, eu vou repetir, tá? Nas vezes em que tal ocorreu, papai estava presente e intercedia por mim. Recordo-me bem de uma senhora negra e idosa, jovial e bondosa, que me sorria, me defendia e me amparava com um outro ser de barbas venerandas e incomparável doçura no olhar, na face e na voz. Não preciso nem dizer quem era, né? São eles, meu filho, louvado seja Deus. Eles quem? Os espíritos bons. A senhora idosa e negra é a irmã Merenciana, guia do médium com quem eu falei e me prometeu auxiliar. Os outros eu não sei quem são, mas tenho certeza que são anjos do bem. A senhora levantou-se, abraçou o filho e ambos choraram. Vamos lá hoje, meu filho, pediu-lhe emocionada a senhora Catarina. Tenho medo, mamãe. Sou um louco e posso ter uma crise. Não, você não é louco. Está enfermo, é certo. Se vier a crise, lá é o lugar ideal. Ademais, com a proteção de Deus, nada nos sucederá. Não percamos a oportunidade que nos chega em festa, diz a senhora, toda contente, feliz, olhando para o filho. Imagine, gente, a alegria dessa mãe, passando por tantos problemas como nós já falamos nos vídeos anteriores, tantos anos nesse conflito. Bom, o pai envolveu o enfermo numa onda de coragem que o renovou. Carlos, estimulado pela vibração positiva, anuiu afirmando. Inspirou-se afirmando, iremos sim, e se for como a senhora diz, passaremos a frequentar a casa. Nossa, a mãe foi a loucura, graças a Deus, disse. Este é o filho querido que estava dormindo, e os clarins divinos despertaram outra vez para a vida. Após uma ligeira pausa, ela acrescentou, procure fazer algo que lhe preencha os espaços mentais, olha o que nós comentamos, a fim de que nada venha perturbar nossos planos. Leia algo bom, a Bíblia, o Novo Testamento, meu filho, isto mesmo, enquanto eu vou cuidar da casa. A alegria irrompeu naquele lar onde o sofrimento se agasalhava por trás de uma cortina de sombras.
Sem dúvida, nós já falamos sobre isso, né, gente? À noite, no horário das consultas, vimos adentrar-se o senhor Empédocles e os cooperadores trazendo Dona Catarina e Carlos para a entrevista com a benfeitora. Eles estavam na casa, ouviram o diálogo e voltaram lá o núcleo para poder preparar, fazer parte da preparação. Porque quando nós vamos numa consulta, numa palestra espírita, ou afro-brasileira, os médios, os espíritos vão antes preparar o ambiente para que você possa chegar, sentir-se bem, já sentir as vibrações e até iniciar a cura. Continuamos. Minutos depois, Felinto nos indicou a presença de Lício. Lembram de Lício, a história de Lício? Que igualmente viera sob a tutela dos seus fluidoterapeutas espirituais. O trabalho dele era o mesmo que eu acabei de explicar para vocês no início. O rosto do jovem apresentava diferente expressão. Agora assinalada pela esperança, olha coisa boa, parecia sentir-se mais à vontade do que por ocasião da primeira visita. Seguindo o hábito, conforme nos referimos antes, a reunião teve o seu ritmo normal. Quando se iniciaram as consultas, obedecendo ao mesmo critério, havia sido distribuídas fichas por ordem de chegada para manter-se o quê? A disciplina. Continuamos. Acompanhamos diversos casos novos, os mais variados, quando após chegou a família Viana. Dona Catarina exultava, enquanto Carlos, com o sistema nervoso um tanto abalado, observava com curiosidade. Foi a irmã Emerenciana quem facilitou a entrevista, saudando: sejam bem-vindos à nossa casa. Ah, minha irmã, Deus seja louvado, a felicidade está entrando em nossa família outra vez. É como se meu marido ainda estivesse aqui conosco. Hoje eu trouxe meu filho Carlos, a quem convidei e ele aceitou. Já nos conhecemos, não é, Carlos? Interrogou a entidade gentil. Temos estado juntos em algumas destas noites, não é verdade, meu filho? O jovem mal pôde balbuciar um monossílabo. Sim, ele disse. Jesus, meu filho, é o médico divino de todos nós, e ele nos permitiu trabalhar juntos em favor da sua saúde com outros companheiros que não são juízes, mas irmãos da caridade, explica Merenciano. A mentora demonstrava com carinho estar informada dos comentários feitos e confirmava a claridade das suas lembranças. Meu Deus, ela sabe de tudo, apressou-se o rapaz surpreso, confirmando. Não é de tudo, mas de alguma coisa. É certo que sim. Tudo é vida, tudo bênçãos, e ninguém se encontra sozinho por mais que o deseje. O nosso irmão Empédocles, por exemplo, está aqui conosco, acompanhando todas as suas ansiedades e dores, intercedendo ao Pai em favor de ambos. Tem razão nossa filha, ao afirmar como se ele ainda estivesse aqui conosco. A morte não apaga sequer as lembranças, quanto mais a vida. Prosseguimos, além do corpo, rumando para Deus, conforme ensinam todas as religiões com pequenas variantes. Olha que beleza, gente! A vida é, desse modo, um tesouro de alto preço que nos cumpre valorizar para cada vez mais. Feliz é todo aquele que o compreende e aplica esse conhecimento em favor de si mesmo. Fazendo uma pausa oportuna, prosseguiu esclarecendo a mentora querida. Carlos encontra-se limiar da saúde, ou seja, está no limite da saúde relativa que o Senhor lhe concedera. Uma grande carga de fatores que o angustiavam já foi retirada. Muito, porém, ainda lhe falta. Há de crescer no bem e no amor, a fim de reparar danos que foram, segundo ela, causados pela imprevidência e que necessitam ser regularizados. Dependerá de você mesmo, diz a mentora, dos investimentos de bondade e de autoiluminação que se permite fazer. A vida adquirirá sentido novo e tudo quando lhe pareça valioso associa ao novo plano da sua existência. Que ensinamento, gente! Lentamente irá compreendendo a realidade maior, que é a do Espírito Eterno, e se instruirá nas leis que regem os destinos, a fim de não mais tombar nos erros que infelicitam e degradam. Use a prece como um sustentáculo, olha o valor da prece, nas horas difíceis e não de campo de ideias deprimentes, viciosas que abrem brechas para o infortúnio. Após dirigir palavras de incentivo, a orientadora
A dona Catarina, que não ocultava a felicidade, encaminhou-os à câmara de passe, advertindo: o menino ainda necessita de assistência médica, apesar das melhoras apresentadas. O seu psiquiatra, ao constatar a mudança do quadro, ficará surpreso com o resultado do tratamento e alterará certamente a medicação. Caminhando juntos, né, gente? Ciência e a espiritualidade. Dona Catarina, não sabendo quando externar o reconhecimento e a felicidade, pegou a mão da mentora e a beijou através da mão do médium. Era a vez de Lício, e este lhe apresentou mais seguro. Olha que legal. Como passa, meu filho? Indagou a amorável amiga. Muito bem, graças a Deus. E a irmã? Graças a Deus, sim. E isso é importante. A senhora soube o que meu tio esteve aqui? Ele: sim, tomei conhecimento e providências para interromper a cilada que fora programada, envolvendo o seu genitor, tanto quanto o grande desequilíbrio que ele assaltava quando saíram do automóvel. Ela está recordando aquilo que foi que nós conversamos no vídeo anterior. Recordo-me, então, foi a senhora. Estive em tempo de enlouquecer ou suicidar-me naquele dia. Se fora antes que isso houvesse acontecido, eu me teria arruinado como a ele também. Se ela não tivesse ido, ela mandou a equipe lá junto e ela, lá, como nós comentamos no início desse vídeo, ele mentalizou, porque ela era a doutrinadora e ela foi ao socorro. Gente, a nosso pensamento, a nossa mente é maravilhosa quando sabemos usar para o bem. Tratava-se de um estratagema do mal para apressar a tragédia. Você ainda não está livre de novas circunstâncias. As ciladas, né? Afligentes, sendo-lhe necessário a vigiar e orar muito até vencer este período de adaptação emocional e orgânica. Conforme você se recorda do sonho, naquela noite decisiva, a sua vida atual é refluir, ou seja, é retroceder dos atos passados, quando Anete e Felipe se comprometeram, que nós conversamos sobre eles no passado, Anete e Felipe. Então, ele precisou, o que ela está dizendo, ela precisou retroceder no passado, junto a ele, junto ao tio, quando ele foi trazido em sonho também, para que eles pudessem saber, voltar ao passado para poder entender a situação deles atualmente. E ela continua. Enunciados nomes, Lício recordou-se do encontro espiritual, agora se conscientizando dele. Os clichês mentais arquivados retornaram à memória, graças à indução das palavras-chave, no problema especialmente a que era a sua personalidade francesa. A benfeitora auxiliou na evocação das cenas, completando: o seu tio é o companheiro de desditas sofrimentos, por 2 vezes perturbador do seu antigo esposo, a quem você igualmente infelicitou. Isto, no entanto, é o passado, e o que agora nos importa são as realizações presentes em favor do futuro. E posso confiar no meu tio, que me promete ajuda quando necessário? Isso também foi falado no vídeo anterior. Confiar pode, porém conviver não, diz ela. A convivência responde por muitos males, quando estão juntos as almas cujas feridas dos sentimentos ainda não cicatrizaram. O dia a dia diminui distâncias que o respeito impõe. Propicia a vulgaridade, a abjeção, ou seja, a degradação, quando os que estão muito próximos não se encontram forjados nos metais da honradez e do equilíbrio. Então, se eles não estão ainda a ponto de conviverem juntos, eles podem ter uma grande recaída e piorar a situação. Veja a grande maioria dos matrimônios cujos cônjuges se diziam amar com eterno sentimento e, ao se descobrirem durante a vida em conjunto, não têm a necessária resistência ou consideração recíproca, como seria de desejar, partindo para a agressão e o despautério, o crime, a separação. Casar é muito fácil, difícil é manter o casamento. São os absurdos que nós observamos, infelizmente, nos dias de hoje, né, gente? Olha os feminicídios aí. Você necessita de amigos, não de um amigo especial, diz a mentora. Confidente, esse você não precisa buscar em seu tio. Como é de agrado de toda pessoa em conflito,
Conhecendo o seu problema e sabendo que suas raízes se encontram em vidas passadas, você deverá digerir com calma esse conhecimento e estudar o Espiritismo. Conforme Allan Kardec o apresentou ao mundo, encontrará estrutura cultural, racional e emocional para erguer a sua vida em termos diferentes. Jesus disse que é necessário morrer o homem velho para nascer o homem novo. Isto é, erguer sobre os escombros do passado os ideais eternos da vida. Aqui estaremos dispostos a ampará-lo, tanto quanto outros amigos o auxiliarão, caso você nos permita a fazê-lo. Alongou-se a veneranda entidade em esclarecimentos, carinho, encaminhando ao moço a assistência dos passes. Quando seguia a outra sala, despediu-se do rapaz rogando: "Não me abandone, anjo do bem", disse o rapaz a ela, e ela disse: "Não te abandonarei, eu estarei sempre com você". Como as consultas prosseguirem, aproveitei o momento do Dr. Bezerra e indaguei. A irmã emerenciana, para minha surpresa, sugeriu que Lício estudasse as obras do codificador do Espiritismo. Ora, trabalhando ela nesta casa, não é de estranhar-se, diz ele ao Dr. Bezerra. E Dr. Bezerra: "Desculpe, meu amigo. A verdade é universal e não patrimônio que saibamos de ninguém. Allan Kardec foi o missionário escolhido para trazer o Consolador, unir a ciência e a religião, colocar a ponte entre a razão e a fé, legando à humanidade essa obra que é o Espiritismo. Ora, da mesma forma que os homens, espíritos encarnados, estudam na Terra, nós outros espíritos desencarnados compulsamos os seus livros para aprender, como você também o faz, e aprofundar observações e estudos maiores, em razão de nos encontrarmos no mundo das causas, vivenciando experiências mais especiais. A benfeitora, assim, procedeu porque conheceu essa fonte inexaurível. Olha que bacana, gente! Que é o Espiritismo, e encaminha quantos lhe podem assimilar e viver o conteúdo. As instituições espíritas fiéis à codificação, aplicando a caridade maior, que é a de iluminar a consciência humana, a fim de não mais se comprometer. Aqui são realizados trabalhos muito úteis numa primeira fase dos problemas humanos e espirituais. Todavia, para uma aprendizagem libertadora e geratriz do cabedal de luz, o conhecimento espírita constitui o repositório de sabedoria que ampara o indivíduo e o impulsiona, montanha acima, rumo aos cumes. A nossa irmã, conforme nos elucidou, mantém compromissos neste campo de ação, mas não retém pessoas algumas na retaguarda, sempre preocupada em impulsionar todos para frente para a vida. Assim age com tranquilidade. Havendo silenciado, aquietei-me em meditação, buscando entender a grandeza das almas que servem ao bem, sem rótulos nem limites, na abrangência da verdade que dignifica e torna feliz o ar. Com isso, nós vamos encerrando este capítulo. Deu uma paradinha aqui na minha tela, eu vou retornar. Com isto, encerramos este capítulo e no próximo capítulo é o Despertar de Aderson. Lembra do Aderson, aquele outro caso? Então é o despertar dele que nós vamos estar no capítulo 18. Por hora, meus queridos, minhas queridas, um beijo no coração, muito obrigada e que Jesus, na sua infinita bondade, esteja com todos nós. Que assim seja.